Salmo de número 33, assim nos diz a palavra de Deus. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei-lhe com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder do seu exército, dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Bendito Deus de graça e de infinita misericórdia, acabamos de abrir a tua palavra e por isso, Pai, rogamos em nome de Jesus para que o Senhor seja servido em falar por meio do teu servo à frente, que seja um instrumento nas tuas mãos para trazer uma palavra de edificação para a tua igreja. Assim como certamente o Senhor já edificou os corações por meio da música, por meio dos louvores, agora fala por meio da tua santa palavra. Oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus nobres irmãos, o Salmo de número 33, muito provavelmente, é a sequência do Salmo de número 32. O Salmo de número 32 encerra com uma palavra de louvor e de uma forma interessante. O Salmo de número 33 não tem um título, onde alguns estudiosos sugerem que na verdade se deve justamente pelo fato de ser uma sequência. O Salmo de número 33 especificamente, muito provavelmente foi escrito em um contexto de guerra, né, dado o seu teor. Mas a pergunta que quero te fazer nesse instante é a seguinte: você sabe em quem tem crido? Você sabe em quem tem crido? O salmista faz aqui no Salmo de número 33 uma chamada à adoração. E isso é bem interessante. E ele fará isso por meio de todos os aspectos que ele vai linkando ao longo do Salmo.
Conforme vocês observaram, lá no momento da confissão de pecados, eu disse que ali, no Salmo de número 139, o salmista, ele destaca 3 atributos ou 3 qualidades de Deus, a saber, a soberania, a onisciência e a onipotência. Não é diferente aqui neste Salmo. Quando você observa os versos 10 a 12, nós vemos o salmista destacando a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele está sobre todos e Ele está acima de todos. Quando nós observamos os versos de número 13 a 15, nós vemos que o salmista destaca a onisciência de Deus. Ele é aquele que nos conhece no mais íntimo do nosso ser. Ele é onisciente. Quando nós observamos os versos de número 16 a 17, nós vemos que o salmista destaca a onipotência de Deus. Ou seja, não há rei, não há poderoso na terra que seja capaz de confrontar o Senhor. E, portanto, é o Senhor quem é servido em levantar reis e destronar reis, a exemplo do que vemos nas Sagradas Escrituras. Pois bem, levando em consideração a ideia de uma chamada à adoração, nós precisamos lembrar que o salmista, ele levanta a seguinte questão: quem pode adorar? Os retos. Como deve adorar? Quando deve adorar? E o resultado de tudo isso? Num primeiro momento, uma relação de retidão. Versos de número 1 a 4, por favor. Aí o Salmo. Salmo 33, versos de 1 a 4, nosso texto básico, que diz o seguinte: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos do saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Sim, meus queridos, quem é que está apto a prestar adoração a este Deus descrito aqui pelo salmista? São aqueles que são justos. Exultai, ó justos, no Senhor. São aqueles que são retos. Aos retos fica bem louvá-lo. É interessante que no Salmo de número 24, o salmista, ele faz a seguinte pergunta: quem está apto a estar na presença de Deus? Daí, ele diz o seguinte, Salmo de número 24, o verso de número 3. Salmo de número 24, o verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E aí o salmista continua descrevendo as características daqueles que estão aptos a serem achados perante Deus como autênticos adoradores. Com isto cai por terra aquela ideia popular de que o que importa é o coração. Não tem o ditado popular não diz assim? Que o que Deus quer é o coração, importa que você tenha uma disposição de coração. A bem da verdade, a palavra nos diz que as coisas não são bem assim, que você precisa observar alguns critérios, e o parâmetro não é você, não é o seu conceito de certo e errado, não é a sua axiologia, mas nós encontramos na própria palavra de Deus as características que você deve possuir, que você tem que assumir, no intuito de ser achado como autêntico adorador perante Deus. Sim, e aqueles que foram tornados justos, estes sim estão aptos
a estar na presença de Deus. E aí o salmista, no verso 4 diz: porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. É exatamente por isso, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, que nós não temos simplesmente que nos achegar de qualquer forma diante de Deus. Existe um parâmetro, e a palavra que é reta é quem nos dá este parâmetro. A palavra é o prumo de Deus para a nossa vida. Todas as vezes que o seu coração estiver ambicionando e muito determinada coisa, se faz necessário que você examine as Sagradas Escrituras, a fim de saber se os intentos, os desejos do seu coração estão em conformidade com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração é tendencioso, porque o nosso coração é seletivo. E é por isso que nós precisamos sempre usar a palavra de Deus como um parâmetro para as nossas decisões, para os desejos do nosso coração, conforme muito bem instrui o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6. Sim, meus queridos, sim, meus nobres, para ser achado autêntico adorador, é preciso primar por uma vida de retidão. Uma vida de retidão. Mas ainda, uma constatação impactante. Versos de número 8 a 10 diz o seguinte. Versos 8 a 10 aí do nosso texto base. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Olha que coisa interessante. Daí o salmista, ele chama a nossa atenção para o fato de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Temam-no toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. É aquela ideia da teologia classificado como ex nihilo, ou seja, Deus trouxe todas as coisas à existência apenas e simplesmente pela palavra do seu poder. Gênesis registra, disse Deus, haja e houve. Disse Deus, haja e houve, sem matéria pré-existente. Por isso, foi que o filósofo disse que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Mesmo porque uma vez já foi criado, Deus criou. Deus e tão somente Deus é capaz de trazer a existência sem a matéria-prima, sem a matéria pré-existente. Portanto, contemplando o poder e a bondade de Deus, somos desafiados a reverenciá-lo. Você é desafiado a reverenciar a Deus, porque Ele sim trouxe todas as coisas à existência, inclusive você. E você foi trazido à existência para louvor e glória de Deus. Qual é o fim principal de todo homem? Aquilo que você aprendeu lá, desde criança, louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Você foi trazido à existência a fim de louvar e glorificar o seu Criador. E isso, claro, refuta a ideia de Deus que trouxe todas as coisas à existência apenas pela palavra do seu poder, refuta a ideia da evolução espontânea, onde as coisas, simplesmente de uma forma voluntária, teriam vindo à existência. A palavra diz que não. A palavra diz que foi Deus quem organizou o caos. A palavra diz que foi Deus
quem ordenou todas as coisas, e tudo, conforme já disse, para o louvor da sua glória. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O Deus da história rege as nações e amaldiçoa ou abençoa, segundo o seu querer. Ele usou o ímpio Ciro para livrar o seu povo do cativeiro babilônico. Olha só, o que tinha Ciro a ver com Deus? Nada. E no entanto, é o próprio Deus quem diz assim: o meu servo será um instrumento nas minhas mãos. E Deus age através de um governador ímpio que, diante de quem o povo escravo encontra graça, e agora este governador permite que o povo cativo, escravo, regresse para a sua terra e reconstrua a sua cidade. Quem pode fazer isso senão o Senhor? Quem pode fazer isso senão o Senhor? Ah, meus queridos, meus nobres irmãos, diante disso o salmista nos traz uma conclusão óbvia. Verso de número 12, diz assim, verso 12, que diz o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a quem ele escolheu para a sua herança. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Ezequias governava a nação de Israel, a palavra nos diz que ele teve um coração desejoso de Deus. E foi maravilhoso a forma como o Senhor usou Ezequias para abençoar a nação por décadas. E aí é interessante que num dado momento, quando aquele monarca morre, o povo entra em desespero. Daí vem a profecia por meio de Isaías, quando Isaías registra lá no capítulo 6, no ano da morte do rei, eu falei Ezequias, né? Uzias, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que é isso? Soberania. Qual é a mensagem para o povo? O mesmo Deus que levantou o monarca pode levantar outro. É preciso, portanto, que o povo tenha um coração desejoso de Deus. Desejoso de Deus. É interessante que a história dá conta que a Coreia do Sul estava prostrada, arruinada, o povo passando fome, crise extrema. E é interessante que o povo, os irmãos coreanos começaram a orar, e a igreja começou a orar, e o povo começou a levantar clamor perante Deus, e aquela nação começou a se levantar. Acho que até hoje lá tem uma das maiores igrejas do mundo. Tem uma igreja lá bem famosa, chamada Igreja de Lata, que concentra milhares de pessoas. Alguns irmãos aqui, pastores, foram lá conhecer, e eles voltaram simplesmente maravilhados. E o mais interessante, a história da Coreia do Sul começou a mudar a partir do momento em que aquela nação dobrou os joelhos e clamou pela misericórdia de Deus. Interessante que uma missionária sul-coreana veio aqui para o Brasil falar em uma conferência, e aí ela disse algo bem interessante: nunca dobre os joelhos para orar sem que você inclua nesta sua oração um clamor em favor da sua nação. Precisamos, sem dúvida alguma, queridos,
clamar para que Deus seja servido, em comandar o nosso Brasil, em comandar a nossa nação. E claro, a igreja tem orado, a igreja tem clamado. E precisamos orar e clamar muito mais. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo a quem ele escolheu para a sua herança está diretamente ligado aqui a Daniel capítulo 7, quando ali o Senhor disse que ele decidiu escolher Israel. Tá? Pois bem, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Aqui é bem interessante porque no verso 13 ele usa o termo olha e vê, no verso 14 observa, no verso 15 contempla. Sim, o Senhor está atento, a exemplo daquilo que diz o filósofo Francis Schaeffer: o Senhor é aquele que intervém. O Senhor está atento no que diz respeito àquilo que acontece entre os homens. É uma observação reveladora, sim. Tem um cântico que as crianças cantam na escola bíblica, que diz: o que você faz, o que você diz, Deus tudo sabe e tudo vê. Deus tudo sabe e tudo vê, tudo o que faz e diz você. Acho que é mais ou menos assim, né? Deus está atento, Ele observa, não há absolutamente nada que fuja dos seus olhos. E o salmista, ele chama a atenção para esta realidade. Por isso, meu amado, minha amada, é que você não pode simplesmente concluir que o Senhor se faz indiferente à tua vida, à tua causa, porque Ele está atento, porque Ele observa. Uma realidade desnorteadora. Versos 16 e 17 que diz o seguinte: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Sim, meus queridos, isso é bem interessante. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Vocês lembram? Lá vem Faraó, lembram disso? Tá? Faraó, que era um potente exército, talvez o mais forte daqueles dias, perseguindo escravos, simplesmente guiado, entre aspas, por um homem com uma vara na mão. E agora o furioso Faraó, com toda a sua força, ele persegue aquele povo a pé. O povo estava a pé, Faraó com seu exército. E é interessante que o texto bíblico dá conta de que Faraó sucumbiu com seu exército, sendo que o povo passou com os pés a seco. Recentemente, historiadores acharam parte das carruagens no local do registro bíblico, onde, segundo eles, provavelmente eram destroços lá daquele exército. Mas, independente desse achado e desta comprovação, creio que a palavra já nos é suficiente. Faraó, a despeito da sua grande força, foi vencido por aqueles escravos? Não, por Deus. Porque quem Faraó desafiou ali não foi aquele povo, mas desafiou o próprio Deus, que deu inclusive a Faraó várias oportunidades para que ele mudasse o seu coração e a sua disposição.
nem por sua grande força o valente. Vocês lembram de Golias? Vocês lembram? Lá estão os filisteus dizendo: tem alguém porventura aí capaz de me confrontar? Pode trazer o melhor que vocês tiverem aí. Quem é que aparece diante deles? Um adolescentezinho, um ruivozinho, meninozinho com um negocinho, uma funda, né? Dia desse a gente estava conversando de estilingue. Bom de estilingue, Davi era bom. Não era com duas, não, era com uma mão só. E é interessante as palavras usadas por Davi. Você não está afrontando o povo, mas está afrontando o próprio Deus. Golias desdenhou e disse: sou acaso cão para que venhas a mim com paus? Vamos acabar logo essa história. E o resultado, todos nós sabemos. Não foi a habilidade de Davi. Não. Muito mais que isso. Porque os filisteus estavam desafiando, era o próprio Deus. E ali ficou evidente quem de fato é Deus. O cavalo não garante vitória, a força, a habilidade. A força, a habilidade. Ah, meus queridos, meus nobres irmãos. Por fim, o salmista faz uma chamada confrontadora, ou melhor, confortadora. Versos 20 e 22, que diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Sim, a nossa alma espera no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Ele nos ajuda e nos protege. Meu irmão, minha irmã, tiremos o olhar das circunstâncias. Pare de olhar para as suas limitações. Porque existe um Deus soberano, onipotente, que domina todas as coisas e que está no controle da tua vida. Confia, crê. E atente para o Salmo de número 46, quando é dito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes, em meio à inquietação do nosso coração, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Com as nossas habilidades, com a nossa inteligência, com as nossas estratégias. Mas, fatalmente, a frustração, ela se torna inevitável. Sabe por quê? Porque somos limitados ao espaço e ao tempo. Aprendamos a aquietar o nosso coração e colocar diante de Deus as nossas causas, as nossas lutas, os anseios do nosse coração, porque Ele sim tem a resposta. Ele sim tem a resposta. E aí o salmista continua no verso 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu tenho uma irmã de sangue e também em Cristo. E aí sempre que nós nos falávamos, aí eu perguntava: e aí, como é que está? Aí ela dizia para mim: estou aqui pela misericórdia de Deus. E aquilo foi chamando a minha atenção. Num dado momento eu disse assim: então você está bem. Ela parou e disse: olha, é verdade. Queridos, a palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando Davi errou, que ele foi confrontado pelos seus pecados, o profeta Natão o confrontou com os seus pecados. O Senhor lhe deu duas alternativas. Davi, você quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos do Senhor? A resposta de Davi foi sem pensar.
Foi de imediato, quero dizer. Ele disse que eu caia nas mãos do Senhor, porque no Senhor há misericórdia. E aí o salmista evoca aqui a misericórdia do Senhor e diz que é do Senhor que ele espera. E assim deve ser também em relação a nós, queridos. Aguardemos pelas misericórdias do Senhor em favor da nossa vida. Sim, cultivemos um coração de retidão. Sim, reconheçamos que o Senhor é soberano, que o Senhor é onisciente e que o Senhor é onipotente. E Ele certamente agirá como o teu auxílio e como o teu escudo. Pergunto? Vamos voltar lá para a perguntinha inicial. Você sabe em quem tem crido? Você conhece em profundidade o Deus em quem professa crer? Ele é uma realidade na tua vida. Você pode, a exemplo do salmista, testemunhar dos poderosos feitos de Deus. Pense nisso. E que Deus, segundo sua graça e a sua infinita misericórdia, seja servido em abençoar a tua vida e a tua família.